Hoje, a União Europeia possui 27 Estados-membros, ou seja, 27 países-membros. Essa diferenciação é importante porque a União Europeia foi criada como uma organização extra da qual os países fazem parte juntos. Ela não foi criada para substituir as identidades nacionais por uma única identidade europeia. Embora algumas pessoas realmente queiram que a União Europeia caminhe nessa direção, tornando-se mais um modelo federal, mas não é sobre isso que este vídeo trata. Mencionei isso porque, se a União Europeia tivesse sido criada do zero, adotando o conceito de um único país europeu, como são os Estados Unidos, talvez uma reorganização territorial também tivesse ocorrido internamente, com o território dos Estados-membros sendo reorganizado para atender a algum tipo de conveniência administrativa. E se isso tivesse acontecido em 1920, imaginando um projeto que permitiria à Europa viver em paz, uma ideia bem maluca foi apresentada. Eu consegui essa informação a partir de um ótimo artigo que vou deixar linkado na descrição. O objetivo era manter a paz e assegurar a divisão da Alemanha. A solução deles foi dividir toda a Europa junto com ela, mas também unificá-la sob um único Estado. Segundo o plano apresentado no panfleto, quase toda a Europa Central seria governada por um Estado único, com capital em Viena, que se chamaria Capital da União Santo Estevão. Viena possui a Catedral de Santo Estevão, talvez daí venha o nome. Santo Estevão, mártir cristão, é o símbolo religioso da cidade. Nessa união, os países europeus seriam dissolvidos e suas fronteiras sumiriam. Em vez disso, triângulos de linhas retas partindo da antiga Viena definiriam os 24 cantões dessa nova união. O objetivo era justamente ignorar as diferentes identidades, línguas, religiões e povos dos países membros, removendo suas próprias identidades nacionais e forçando-os a criar uma nova juntos, evitando as disputas que surgem das diferenças. Tenho certeza de que isso teria dado muito certo. A nova bandeira deles refletiria essa organização territorial, lembrando a bandeira atual das Seychelles, com suas linhas irradiando, que acredito representar as cores das bandeiras dos países que fariam parte dela. No centro dela haveria um grupo de mãos dadas, simbolizando a cooperação entre os povos, e uma versão alternativa mostra o que parece ser o próprio Santo Estevão. Não adianta ignorar as diferenças religiosas ao nomear a capital de Santo Estevão e usar sua figura religiosa na bandeira. A União Centro-Europeia excluiria áreas europeias que hoje são, em parte, fundamentais para a União Europeia, como toda a Escandinávia. Atualmente, apenas a Noruega não é membro, Irlanda e Reino Unido, Espanha e Portugal. O norte da Itália se uniria, mas o centro viraria um estado papal. Aqui fica claro o quanto isso favorecia o cristianismo. O Império Russo também ficaria de fora, mantendo suas possessões na Europa Oriental. É estranho o autor imaginar o Império Russo em 1920, já que a Revolução e a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ocorreram em 1917. Outros estados independentes, como Bulgária e Grécia, ficariam fora da União. A Grécia ganharia Sicília e sul da Itália, mas perderia toda a Trácia que hoje possui. Isso é realmente caótico. É uma pena que eu não conseguia encontrar o panfleto completo para o vídeo. Seria interessante entender se havia justificativa para a organização desses estados independentes. Sérvia e Albânia formariam um único estado. Todos sabemos como eles se dão bem, enquanto o resto dos Balcãs seria dividido em cantões. Os Balcãs provocaram a guerra da qual tinham acabado de sair. Como alguém achou boa ideia dividi-los com linhas retas e unir Sérvia e Albânia? Por que algumas partes da Sérvia ficariam em cantões e outras não? Não parece haver lógica nesse plano, quase soa como uma sátira. Os 3 pontos de entrada para o Mediterrâneo também se tornariam zonas neutras. Suez, Gibraltar, Ceuta e Constantinopla, com os Dardanelos, provavelmente seriam geridos pela Liga das Nações ou entidade similar. Isso fazia parte de propostas de paz da época, mas nunca ocorreu nesses locais. O Tratado de Sèvres, de 1920, propôs colocar os estreitos de Bósforo e Dardanelos sob mandato internacional. Esse tratado agressivo desmantelou o Império Otomano e cedeu terras turcas a potências europeias. Ele nunca foi colocado em prática devido ao seu extremismo, sendo substituído pelo mais razoável Tratado de Lausanne em 1923. O Império Britânico controlava Suez e Gibraltar. Como não faziam parte da União nem foram derrotados na guerra, por que abririam mão desses locais? O mesmo vale para Espanha, com o Acordo Econômico e Comercial Global. O autor do plano era P. Hamas, baseado em Viena.
A proposta foi publicada em um panfleto que também criticava o Tratado de Versalhes, vendo-o como um obstáculo para uma paz duradoura. Ele tinha um ponto razoável, mas sua proposta, apesar de boa em conceito ao unir a Europa, falhou na apresentação e provavelmente causaria mais problemas que o Tratado de Versalhes, especialmente nos países do antigo Império Austro-Húngaro e dos Balcãs, ansiosos por independência e identidade nacional, mas que seriam forçados a integrar outra união. No panfleto, ele afirmou: os Estados-nação estão dilacerados, mas reunidos sob um mesmo teto ao criar sub-regiões que fundem todas as nações. Cada cantão deveria ter o nome de sua capital escolhida, como mostra o mapa original. Munique, Paris, Berlim, Genebra, Budapeste, Varsóvia, entre outros. Alguns nomes não faziam sentido, como Marsella ser capital do cantão do norte da Itália apenas por estar ali. Por que não Veneza ou Milão? A capital Viena não era um cantão, mas sim um território circular no centro do mapa da União. Aparentemente, ele realmente queria construir um muro circular ao redor dela com 24 portões que levavam a cada um dos cantões. Apesar dos 24 cantões, a União reconheceria só 4 nações constituintes: romanos, germanos, eslavos e magiares. Os 3 primeiros se dividiriam em vários povos. Isso não faz sentido, ele queria unir todo mundo, mas então esses povos específicos recebem um status específico. Por que unir esses países e excluir o sul da Europa e a Escandinávia? Se a ideia era criar uma utopia completa, por que não incluir o continente inteiro? Ele sugeriu unir e administrar em conjunto todas as colônias desses países. É verdade que a maioria desses países não tinha império colonial. Isso basicamente significaria a união dos impérios coloniais da França, dos Países Baixos, da Bélgica e da Alemanha, caso as perdas coloniais alemãs em Versalhes fossem revertidas. O presidente da União teria mandato de 3 anos, com presidência rotativa entre as 4 nações reconhecidas, o que contrariaria o propósito da União. Como você pode unir todos se essas 4 identidades nacionais têm direitos políticos superiores? Todos com mais de 20 anos teriam direito ao voto. O Esperanto seria a língua comum da União. O Esperanto foi criado pelo oftalmologista Zamenhof, de Varsóvia, em 1887. Ela foi criada para ser uma segunda língua universal para a comunidade internacional, mas nunca chegou a se popularizar de verdade. Como vimos, essas seriam as bandeiras nacionais da União, mas cada cantão teria sua própria bandeira seguindo o mesmo modelo e usando as cores da capital local. Apesar de ter divulgado suas iniciais e sobrenome, o autor não quis revelar sua identidade ao publicar o panfleto. Nele, ele também afirmou: um dia, embora tarde, o conhecimento da verdade prevalecerá, e talvez muitas coisas que foram simuladas por mim serão realizadas. Acho que ele tinha razão aqui. Alguns conceitos dele se concretizaram. Uma comunidade europeia virou União Europeia, mas sem os exageros da proposta original, mantendo as fronteiras, sem favorecer nacionalidades e permitindo a união de países de toda a Europa. Talvez essa seja a parte mais estranha da proposta. Ele não queria apenas criar uma União Europeia, mas também queria definir como o restante da Europa fora dela existiria, tentando substituir os termos do Tratado de Versalhes. Sobre sua identidade, ele declarou: informei a um tabelião meu nome, profissão e papel como autor e editor desta obra de paz, e ela só será anunciada quando as 4 principais nações da União tiverem expressado seu julgamento publicamente. Até onde sei, essa proposta nunca foi levada a sério, e duvido que um dia seja, então provavelmente nunca saberemos a identidade completa. Então esse é o insano plano de 1920 de um homem para dividir a Europa Central em territórios em forma de fatia de torta, criando uma União Europeia Central, alegando servir ao propósito de eliminar diferenças nacionais e religiosas, mas favorecendo o catolicismo e 4 nacionalidades específicas. Deixando essa proposta de lado, você acha que reorganizar o território na União Europeia faria sentido, ou é melhor manter cada país com seu território atual? Você conhece outra proposta para criar uma União Europeia diferente? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir, inscreva-se se quiser e até a próxima para mais conhecimento geral.